Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso Conteúdo Amazônia e estamos juntos aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa uma informação agregadora de valor. Mas para que tudo ainda seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, final do mês passado, acho que foi, o professor Moisés Marinho, que está aqui do meu lado, veio aqui, né, deu uma aula sobre comportamento jurídico. Relação premiada. É um comportamento jurídico, porque o comportamento do bandido perante o juiz. Isso é o comportamento jurídico, né, da situação. E como é que o judiciário se comporta. A delação premiada foi o prato. E hoje vai ser, a princípio, prender ou não prender após a segunda condenação. Eis a questão. Mas, antes de tudo, você está bem, meu querido? Que bom tê-lo aqui de novo conosco. Você está tranquilo? Olá, eu quero cumprimentar você que está aí do outro lado e de antemão quero já ir me desculpando pela voz. Faz parte. Um período aí de chuva, de mudança de tempo, e fiz um esforço para estar aqui hoje, para estar contribuindo mais uma vez com uma informação para a sociedade de um tema de alta relevância, e a gente vai estar discutindo durante esse período. Eu queria saudar, cumprimentar o professor e doutor Detoni, que mais uma vez compõe a bancada conosco para essa discussão. O meu nobre colega, doutor, professor Vanderlan. Obrigado também, professor, mais uma vez, pelo convite para estarmos discutindo novamente um tema jurídico de alta relevância. E deixei aqui por último, até para alongar um pouquinho os cumprimentos ao apresentador, o nobre apresentador. Obrigado, Benito. Quero te agradecer de coração. É sempre uma honra estar presente aqui, compartilhando com você, com a sociedade, de informações. E como eu percebo que você é um excelente comunicador e consegue administrar esses temas, e eu acredito que a população é a pessoa que mais sai ganhando com tudo isso que nós temos trazido. Obrigado mais uma vez e estou à disposição. Não se preocupe não, que eu vou tirar o couro aqui hoje. Quem foi da outra vez? Você é um cara bom, senão você não estava aqui de novo. Professor, sinal outra ponta aí. Olá a todos. Esqueci de ser professor, só tem Vanderlan aqui do lado. Mas fala O único professor, qual sou eu, deles? pô. Os dois, né? Não, dos três, qual deles? O Moisés também é professor. Qual dos três? Professor qual? Vai. Olá a todos, é uma alegria enorme estar com vocês aqui no programa Conteúdo Amazônia, trazendo a toda a população de Rondônia conteúdo de qualidade, uma discussão aprofundada sobre temas relevantes para a nossa sociedade. Uma alegria enorme estar aqui novamente, Benito. Muito obrigado pela oportunidade. Dr. Vanderlan, nosso colega aí que anima as discussões aqui no programa. E, mais uma vez, ter a honra de entrevistar o Dr. Moisés para falar hoje para nós sobre um tema importante, né? Que é esse tema de se deve ou não prender alguém após a segunda instância de julgamento. Então, é toda uma questão aí polêmica no Brasil. Há poucos dias tivemos algumas decisões importantes nesse sentido. Então, o tema de hoje é um tema bastante importante. Vanderlan. Bom, agradecer a vocês que nos assistem, onde quer que você esteja. Agradecer ao Dr. Moisés Marinho, aqui presente conosco hoje, meu colega de trabalho, docente também é advogado, é meu colega de trabalho 2 vezes, né? E além disso também é meu amigo. Então é uma pessoa que eu avalio como um conhecimento muito positivo, senão não estaria aqui novamente conosco. Agradecer a presença do Dr. Detoni, sempre com a gente. Eu gosto muito dos posicionamentos dele, que eu sempre defendo muito a filosofia, que é a área dele. E no direito nós temos um jargão: quando não há legalidade, a filosofia resolve. E realmente o senso crítico, a reflexão
que a filosofia traz à sociedade é algo que acresce. E agradecer hoje, primeira vez, acho que eu vou agradecer o Benito diretamente aqui. É uma pessoa que tem feito uma diferença na minha vida muito grande, meu amigo, e é uma das poucas pessoas aí que quando eu tenho um problema, eu sei que eu posso ligar. Conto com ele para tudo e mais um pouco, me agradeço. Desde quando eu cheguei em Porto Velho, você sempre foi um dos caras que me ajudaram. Então, Eu não tenho como responder esse menino. eu também te amo, sabe? Eu também te amo. Mas a gente brinca assim, gente, mas essa correria do dia a dia, às vezes distancia a gente, sabe? Esses dias eu conversando com o Benito, eu falei, pô... Aí eu falei, pô, tinha uns 4 dias que eu não falava com o Benito, tô com saudade do Benito. O dia que eu não falo com ele, eu sinto falta. O dia que eu não escuto ele reclamar de alguma coisa, eu sinto falta dele. Aí eu falei, pô... Quem olha dá risada, mas é verdade. Todo dia a gente conversa no Zap. O pior é que assim, as coisas que me aproximaram do Vanderlan, foi só E a treta. gente sente falta da pessoa, Foi cara. só treta, cara. Foi por causa do meu irmão que você acabou aqui no programa, né? Foi. No final foi. Não, nós já tínhamos amizade antes, Não, mas daí a gente só se aproximou mais. Por causa do meu irmão, né? Aí, hoje você continua porque eu te amo. Não, é uma coisa, gente, é recíproco. E a gente sente falta, sabe? Às vezes a gente tá no... O Vanderlan tirando, assim, Thaís, André, Cecília e Júlia, que são os 4 nomes que eu mais pronuncio, eu acho que tu e o Eudes são os 2 nomes que eu mais pronuncio. Mas eu acho que você ainda ganha do Eudes, porque como ele é advogado de certas causas lá de casa, e aí aquilo vive dando problema. Ele me liga. Mas chega a ser 10 vezes por dia, cara. Não é possível. Não, mas Tem não, problema, me liga. Não, porque o dia nós vamos escrever um livro sobre essas causas, né? Sim, cara, a gente, Porque é surreal. É surreal. É surreal. É surreal. Pergunta, quando a gente pensa que o negócio está morto, é tipo zumbi. Ressuscita. Ressuscita e toma outro rumo. Não, e nós temos que correr atrás, atravessar o Brasil para desenrolar coisa. Olha, umas coisas assim, cara, que acontecem assim. Eu digo, eu tô virando advogado sem carteira, graças ao Vanderlan. Tá aprendendo. Né? Tem que aprender. Eu sou formado em Direito, mas eu não tenho ideia de advogar. Só que assim, é tanto pepino, cara. E não passa uma semana aqui sem dar um pepino, né, cara? É raro. Nós conseguimos uma sarna para se coçar, eu e esse aqui, cara. Olha que não tem nem condição. É indescritível, mas no livro que a gente vai escrever vai constar tudo. E olha que a gente ganha, imagina se a gente perdesse. A gente tem que ficar esperto, a gente tem que dormir assim, cara. Tem que dormir com o olho aberto, todo fechado, e no outro dia, todo dia ficar consultando os processos. Você não tem nem uma petição que atravessou para fazer porcaria. Tem que se antecipar. Rapaz, é um negócio, nós nunca tínhamos imaginado o que é trabalhar com gente irracional do outro lado. Não, mas tudo bem, né? Tem gente que é complicado mexer. Vamos trabalhar? Hoje o prato aqui é prisão. Vou chamar a vinheta e vamos começar, tá bom? Por favor, Eudes, nossa alegre vinheta. Enquanto o Eudes abre a porta para o meu outro entrevistado, eu vou aqui concentrar as imagens em mim, porque eu vou preambular a prisão. Não te preocupe que vai ser só eu mesmo, fique tranquilo. Eu vou enrolar uns 2 minutos até tu ir voltar, Eudes, fica tranquilo. A questão é a seguinte, eu quando fiz faculdade, metade dos anos 2000 e pouco para 2010, quando eu terminei o Direito, eu primeiro fiz aqui em Rondônia administração, jornalista, fiz administração. O que me deixava muito consternado, e eu acho que a população também passa isso, é o número de recursos que a pessoa tem até o transitado em julgado. Mas essa é uma visão que eu tinha. Não, as pessoas conseguem muitos recursos para receber uma condenação em primeira instância, até ele realmente ser réu, não é réu não, ser culpado em definitivo, tem aí uns 20 recursos para ele fazer até o final. O povo comum acha que isso é um absurdo. Quando é na esfera criminal, absurdo ou não. Mas nas esferas cíveis, aí já começa a complicar. Mas na criminal também complica, porque às vezes surgem coisas no meio do processo, se descobre coisas no meio do processo, que consegue se reverter uma decisão. Quando eu era leigo, eu era a favor que o cara fez o crime e vai preso no outro dia. Depois que eu fiz direito, e a Constituição diz lá, que você só é réu, só é culpado depois do transitado em julgado, e que você tem direito a todos os recursos possíveis para mostrar que você é inocente. E eu, nesses últimos anos aqui em Rondônia, vi de tudo.
Que é o cara chega na última da última instância de ser absolvido, porque tinha um erro processual lá atrás, que fazia dele, né, uma pessoa inocente. Já aconteceu de o cara ir para a cadeia. Eu presenciei colegas de faculdade, não foi aqui em Rondônia, isso foi no Sul. O cara, ele perdeu a identidade há um tempo, aí houve uma série de mortes na capital do estado, no Rio Grande do Sul, e ele foi preso. Ficou 4 anos preso. Até que conseguiu um dia o advogado lá na metade dos recursos lá, perdeu em primeira instância, perdeu em segunda, na terceira instância ele emplacou. Porque tinha aparecido uma testemunha, uma semana atrás tinha sido preso, aí bateu, convergiu e era aquele bandido. E ele confessou que tinha achado a identidade do cara e era ele que tinha feito. E tinha deixado, para desviar da polícia, tinha deixado desviar a identidade num dos crimes. Eu fiquei muito esperto com tudo isso. Aí a gente vê o STF no último dia 5, acho que foi 4, não lembro quando foi. 5. 6-5, mantém a prisão em segunda instância. Então eu fico assim, absorto. Então, por que a gente não faz uma nova Constituição? Uma nova Constituinte? Não está servindo para nada. Tudo os caras fazem o que querem por cima da Constituição. A gente promulgou a Constituição de 88, como uma das mais modernas do mundo. Nunca se cumpriu a Constituição e, que é pior, agora se desrespeita ela. Porque a gente veio até o ano passado descumprindo. E agora vem desrespeitando. Que é quando você não só não cumpre, quando ainda faz o contrário. Né? Onde é que a gente vai parar? Então, este é o meu preâmbulo. Tá? E eu gostaria que você fizesse, enquanto professor de Direito Penal, né, trazendo já, então, a prisão em segunda instância, que é lá que é mais prejudicial. Porque na esfera civil é mais complicado, mas realmente o prejuízo é bem menor que na esfera criminal, né? Porque o cara dormir no braço, no presídio sem ter feito nada, pô, é complicado. Mas aí, com você, meu querido, pode começar. Ok. Hoje nós vamos trazer uma discussão relacionada a essas questões recentes que têm sido debatidas no STF, até porque o STF é o guardião da Constituição Federal, da lei mãe, da lei mátria do nosso país. E, por se tratar de última instância, tem se discutido determinados temas de grande relevância para a sociedade, principalmente no que se atine ao direito processual penal. A nossa Constituição traz, e aí já vai ser o tema da nossa conversa hoje, que é justamente a presunção de inocência, o devido processo legal e, ao final, o trânsito em julgado com uma possível absolvição ou condenação. Pois bem, tem se discutido bastante a respeito da presunção de inocência, relacionado também ao trânsito em julgado. Até que ponto o processo penal e a Constituição garante um acusado de poder provar a sua inocência ou a sua não culpabilidade. Diante desse contexto, existem as várias instâncias da justiça brasileira, no que se atine à área penal, e aí nós podemos dizer o juízo de primeira instância, juízo de segunda instância, STJ, Superior Tribunal de Justiça, STF, que é a instância máxima, Supremo Tribunal Federal. O que podemos dizer que hoje um acusado, ele, a partir do momento que ele é conduzido à justiça para dar explicação de determinado fato delituoso que estão lhe imputando, por meio da acusação, ele tem ao seu lado a Constituição, que é a legislação maior, que garante a ele uma paridade de armas, juntamente com a acusação, para poder se defender e demonstrar o contrário daquilo que está sendo lhe imputado. Ao mesmo passo que a lei também garante a ele que ele tem uma série de recursos já estabelecidos em lei, que se houver algum equívoco na sua ótica, e eu digo na ótica do acusado, de que
está sendo injustiçado, ele poderá recorrer a esses dispositivos e, a partir daí, é submetido a um colegiado, no caso um Tribunal de Justiça, que é composto por pessoas mais experientes, juízes com mais maturidade, vamos dizer assim, processual, e que vai fazer uma reanálise, ou seja, um reexame daquela decisão que foi tomada na primeira instância. E aí eu estou me referindo a uma decisão de condenação, por exemplo. Muito bem. O que se discute hoje é que a Constituição estabelece, e aí a Constituição ela veio incorporando, nesse contexto, vários dispositivos internacionais que também garante ao acusado o direito de defesa do contraditório e também a presunção de inocência ou de não culpabilidade, até que um processo seja devidamente transcorrido, chegando ao seu fim com um trânsito em julgado. Até o trânsito em julgado, segundo a Constituição, considera-se que a pessoa é inocente. Considera-se a presunção de inocência. Embora seja um termo equívoco, essa presunção de inocência, porque não existe presunção de culpa, mas no meio jurídico estabelece-se esse termo, e é esse termo que a gente discute. O que está ocorrendo, e o STF bateu agora o martelo, é de que todo acusado que teve uma condenação em primeira instância, e aí eu digo no juiz de primeiro grau condenou o acusado, ele recorre por meio de uma apelação, chega ao Tribunal de Justiça. No reexame previsto na lei desse processo, o tribunal confirma essa decisão. Então, o que o STF está dizendo, e aí foi confirmado no último dia 5, por uma votação bastante apertada, de 6-5, até para que vejamos que o tema requer bastante discussão, para não cairmos aqui numa banalização da nossa Constituição, e o Benito colocou anteriormente muito bem, que a Constituição e a lei existem para amparar e normatizar tudo em sociedade. Se começa a haver uma discussão se pode, se não pode, e aí fugindo do objetivo maior, que é a aplicação, nós estaríamos incorrendo numa grande insegurança jurídica no meio processual. Pois bem, o STF, então, dia 5, confirma, já tinha dado essa decisão no dia 17/2/2016, de que é possível a prisão do acusado a partir de uma decisão de segunda instância que confirme a sua condenação para o cumprimento de pena provisória. Houve uma polêmica muito grande no meio jurídico, principalmente a nossa instituição OAB e principalmente todos aqueles colegas que têm clientes envolvidos nos mais variados, nas mais variadas acusações, estão tentando provar inocência e se viu envolvido numa pressão violenta, porque começou a haver uma enxurrada de clientes aos escritórios, num desespero fantástico. E falei, e agora, doutor, o que nós vamos fazer? Como vai se proceder? Bem, o STF é a instância máxima, é para onde nós teríamos uma possibilidade de estarmos recorrendo e discutindo. Ocorre que o STF entende que você deve, infelizmente, começar o cumprimento provisório da sua pena. Eu preciso fazer uma parte, querido. Eu vou te interromper bem na hora do final do raciocínio, mas eu tenho que fazer uma parte. Sabe o que me transparece isso? E aí acho que a esfera criminal se lascou todinha. Esse país está uma bagunça. Isso todo mundo já sabe. Existe um viés político na história, tá? Me transparece. Eu posso estar redondamente enganado, mas eu vou compartilhar uma coisa que eu não ia compartilhar na televisão, mas vou. Que para pegar o Lula, tá? Eles estão dispostos a tudo. Porque aí o Moro, que já todo mundo sabe que quer matar o Lula de todo jeito, vai condenar ele. Ele vai recorrer para o tribunal da área lá do Moro, que provavelmente vai condenar ele também. Porque está tudo lá no Paraná, e aquilo lá o povo se conhece e vai resolver. Aí o Lula vai preso, por algum motivo. Até sair de novo. Já foi pela primeira e para a segunda instância, né? Aí lá no STJ, STF, que a coisa se resolve depois, mas bem depois. Só que por causa disso,
dessa discussão política que está toda por trás. E ontem, quando eu vi esse dia o Gilmar Mendes defendendo a mesma coisa, eu peguei a maldade, porque ele mudou de opinião. Não que ele tenha mudado de voto, ele mudou de opinião porque há 2 anos atrás, quando foi questionado sobre o assunto, eu lembro, ele também achava que a Constituição devia ser salvaguardada. Por causa da brincadeira do Lula, bem provavelmente que se for isso, Deus me livre, todo cidadão que da área criminal vai responder nesse país por geração, talvez, uma geração inteira, por quantos anos sabe Deus, por causa de uma brincadeira política de um momento instável, num momento instável. Isso é um absurdo. Agora, eu não ia falar, mas assim, você começou a falar, e eu comecei a ver uma clareza na situação. Eu vou recorrer a quem? Na primeira vez foi 7-4, agora já está 6-5. Mas vai levar mais 6 meses, 1 ano, no mínimo. Se é que vai reverter. Porque se trocar ministro, depende do ministro que vai trocar, parece que vai ter. O Lewandowski já deve até ter se aposentado. Cada vez que troca o ministro, trocou o voto. Se a matéria voltar, pode mudar de novo. Até nisso não existe estabilidade. Então, entendeu? Eu vou deixar você vai voltar para o mesmo lugar. Você entendeu? Que é bem provável por causa de uma sacanagem política. Milhares de brasileiros, tá, que estão sendo acusados injustamente de alguma coisa, acabarem na prisão. É muito nojento isso. Mas tudo bem, agora você pode voltar. Desculpa aí. Mas eu tinha que fazer essa parte, porque eu vou deixar para eles depois. Vou lavar as mãos. Vai. Benito, é muito importante a sua colocação. E como nós estamos trazendo para a parte jurídica da causa, nós precisamos esclarecer alguns pontos. Veja bem, a nossa Constituição é bastante recente, 1988. Antes da nossa Constituição, nós vivemos um período turbulento no país. E aí que se encaixa perfeitamente o raciocínio que você acabou de nos colocar, de um momento de instabilidade política no país, onde muitas pessoas importantes do meio político estão sendo presas, investigadas, e aí a população, de um outro lado, também cansada, né, de tantas mazelas sociais, acaba trazendo uma discussão a respeito de uma impunidade, de uma possível impunidade. Muito bem. No último dia 17/2, último dia 17 de fevereiro de 2016, o STF, por meio da sua relatoria, do HC 126.292, discutia-se a possibilidade de um acusado desse HC de continuar respondendo ou não o seu processo em liberdade, porque o juiz, aliás, o STJ, se não me engano, havia determinado a sua prisão e o cumprimento provisório de pena. Imediatamente o seu defensor recorreu ao STF. Então foi votado, foi convocado um colegiado no STF para discutir o tema. E vários ministros, na oportunidade, deram seus votos. E o ministro Teori Zavascki, que é o relator desse HC, ele começa a fazer uma analogia relacionada a várias legislações comparadas de países que aplicam imediatamente, após a segunda instância, a aplicação provisória da pena. E aí ele citou a Alemanha, citou a Argentina, citou a França, citou a Inglaterra. E na mesma oportunidade ele dizia que a sociedade, e aí é que onde nós não devemos cair nesse embate do clamor público, respeito completamente a opinião da sociedade, e é para isso que o direito serve, é para isso que está a justiça, para a sociedade. Mas em busca de satisfazer um momento político, vamos dizer assim, como falou o Benito, ou de repente para satisfazer uma vontade popular, não devemos incorrer nesse clamor e sair atropelando os dispositivos colocados na Constituição, colocados no processo penal, colocados em legislações de tratados que o Brasil tem com o exterior, com outros países, para se haver um devido processo legal, para que nós atinjamos todo o seu percurso dentro da legalidade, dando realmente total paridade de armas para o acusado se defender. Quem não deve, não teme. Esse é o jargão popular. E quem não deve e não teme, tem todo o direito, segundo a Constituição e o Código de Processo Penal, de provar a sua inocência. E ele tem todo um procedimento dentro do processo para fazer isso.
que se esgota e extingue no trânsito em julgado. E é isso que estabelece a Constituição. O que nós temos hoje é que o acusado, indo cumprir pena a partir da segunda instância, passamos a viver, a partir desse instante, uma temeridade muito grande. Porque o próprio STF, um dos ministros aqui que defende a presunção de inocência, não recordo o nome, nesse mesmo julgamento disse que aproximadamente 30% dos julgamentos dos acusados que vão para o STF, eles são absolvidos. Ou são absolvidos, ou em outra parte é dado provimento parcial. Ou seja, um acusado que detinha um regime de pena, por exemplo, fechado, nunca deveria ter sido preso. E quem vai pagar esse prejuízo? É o Celso de Mello que fez isso, tá? O ministro Celso de Mello. Foi. Por outro lado, e aí a sociedade entra nessa discussão, tem alguns exemplos no nosso país, e aí o ministro Barroso, ele vem tecendo no seu voto, ele é a favor da execução provisória da pena. Ele diz o seguinte, e citou 3 casos de pessoas no nosso país, com poder aquisitivo muito bom, que conseguiram passar vários anos sem ser preso, até que se esgotasse o trânsito em julgado. E a sociedade estava enxergando isso como uma impunidade muito grande, como uma injustiça. Então o senso comum, o senso popular é que é uma injustiça, até porque a sociedade, na maioria das vezes, está desprovida de uma informação técnica, processual. O caso que ele citou foi Pimenta Neves. Justo. E aí nós temos o Pimenta Neves, por exemplo, que o Benito acabou colocando, demorou-se 11 anos, desde o seu julgamento até realmente seu cumprimento de pena, foi quando houve o trânsito julgado. Mas temos casos, Benito, de mais anos. Eu não vou citar o nome das pessoas, mas posso. Alguém que queira consultar é o HC 126.292, o voto do ministro Barroso. Tem uma outra situação que ele cita um deputado federal que só foi cumprir a sua pena, em definitivo, após o trânsito, depois de 16 anos de trâmite processual. Mas a culpa disso é do judiciário, essa demora. Sim. Amoroso. Deixa eu só fazer um. Sim, só te interrompendo para fazer um paradoxo. Eu estou aqui armado. Paradoxo. Não, é porque assim, o doutor Moisés, ele bem pontuou quando os ministros fazem os comparativos com os demais judiciários. Eu só acho um equívoco, porque o nosso judiciário tem as suas particularidades. Quando se compara com o judiciário da França, a Inglaterra, são países de primeiro mundo com a criminalidade baixa. O costume jurídico lá é outro. A Inglaterra, por exemplo, é um país que não é tão positivista. O direito é um direito consuetudinário. O que é isso? É um direito baseado nos costumes do povo. Aí a gente adentra nesse comparativo. Nós podemos comparar a criminalidade da Inglaterra com a criminalidade do Brasil? Nós podemos comparar o judiciário da Inglaterra com o judiciário do Brasil? Não é defendendo o judiciário nem criticando. Mas os magistrados, na prática que nós temos, doutor Moisés, eu acho que o senhor vai concordar comigo, falta estrutura, falta servidor, falta tudo. Inclusive, às vezes, capacitação para o próprio magistrado. Ou seja, o nosso judiciário é moroso? Aí agora o que vai acontecer? É um efeito rebote. Por quê? Quem tinha condição antes de recorrer, podia recorrer. O senhor Pimenta, que o senhor falou 16 anos, né? Depois 11 anos. 12? 11 anos. 11 anos. Se o judiciário se atentasse aos prazos processuais que são realizados e que são realizados esses atos de forma lícita, sem nenhum tipo de anulabilidade, talvez aí em 4 ou 5 anos nós poderíamos ter aí uma sentença. Só que o grande problema é a morosidade no judiciário. Quando chega em grau de recursos de apelação, recursos extraordinários, recursos especiais, e outros, né, habeas corpus, por exemplo, a morosidade do judiciário é muito grande. E, infelizmente, nós temos o quê? A falha e a demora. Essa demora não é culpa do réu, essa demora é culpa do judiciário. Não sei se o senhor concorda comigo, mas... Agora, o particular, pagar
algo antecipadamente, eu também acho que a gente está pegando a Constituição e o Código de Processo Penal, então, rasgando, queimando, então, jogando é que os fora. caras fossem mais honestos e assim, olha, estamos mudando a Constituição aqui para pegar o Lula. Beleza. Inclusive, vamos botar um dispositivo que vale para políticos, etc. Eu até não acredito que seja uma briga política. Por que não. mexeram nisso antes? Por que não mexeram nisso antes? Eu quero acreditar que não seja, porque, tu Benito... quer acreditar, né? Eu quero acreditar que não Tu quer seja. acreditar, né? Eu Tá quero bom. acreditar que não seja. Tá bom. Por quê? Aí tu pode. Veja bem, Benito, toda uma sociedade será afetada. Mas os caras não têm a mínima responsabilidade, cara. Tu não viu o que aconteceu no processo de impeachment? Olha aí agora a situação. Isso é tipo efeito dominó. É uma situação delicada. Não, os caras não têm a mínima responsabilidade mais com a gente, não. Eles querem deixar nós tudo solto, assim, ó. Deixa quieto. Quanto ao impeachment, eu concordei com o impeachment. Foi legal e... Não, beleza, mas as coisas que aconteceram no impeachment. As que aconteceram no impeachment. Não vamos discutir a questão do impeachment, seu Mérito. O tema é outro hoje. Mas eu acho que ele entendeu a lógica. Quer dizer assim, ó, então é mais bonito os caras criar um adendo na lei que pegasse um tipo específico de bandido. Tá entendendo? Que é o bandido de colarinho branco. Crime político, por exemplo? Colarinho branco. Pronto. Colarinho branco tinha uma lei de crime de onda que também não passou, não sei que foi para aquela porcaria lá, né? Colarinho branco. Tinha feito um adendo na lei que todo colarinho branco, segunda instância cadeia, todo mundo batia palma. Agora o problema é que transpassou, eles fizeram a grosso modo, essa porcaria está transpassando para todas as áreas do direito. E aí como é que fica o cara lá? Eu já citei no começo do programa o caso, que o cara passou 4 anos preso. 4 anos preso, e não devia. Não dá um exemplo, e outros aí. Não, mas eu acho que você tem que concluir de onde parou, tá? Vai lá, segue, eu preciso chamar o Deval daqui a pouco. Ok. Eu concordo, doutor Vanderlan, em gênero, número e grau a sua colocação. O grande obstáculo hoje é a máquina do judiciário. Não é o réu, não é o advogado do réu, é o judiciário. Porque o máximo que o acusado pode fazer é ter um bom defensor que conheça bem todos os seus direitos e estão amparados em lei e exercer. Mas nós temos aqui no nosso país a disponibilidade desses serviços somente para quem tem muitos recursos financeiros. A grande massa carcerária do nosso país é de pobres, que chega na segunda instância, já vai preso na primeira instância mesmo, preso em flagrante e esquecido. Justamente. Mas, enfim, o outro ponto que eu queria voltar àquela discussão, que traz que a sociedade acaba acreditando que há uma sensação de impunidade, é de um senador. Então, a gente vai vendo aqui que em grau de hierarquia de importância social vai aumentando a quantidade de anos para a pessoa começar a cumprir a pena. Então, foi esse o ponto que o ministro Barroso utiliza. Então, um jornalista, 11 anos para começar a cumprir sua pena. Um deputado federal, 16 anos. E o senador, após 34 recursos, começou a cumprir sua pena no ano de 2016, após 23 anos. E não é o que já estava morto lá da Paraíba? Não, é O pai do Cássio Cunha Lima também fez uma dessa, né? Não, ele é bem jovem, é de Brasília. É um senador que foi senador por Brasília. Ah, tá, o que eu sei qual que é. É o Luiz Estevão. Luiz Estevão. Então, diante dessa discussão que está hoje social e jurídica, nós nos deparamos com uma questão muito seríssima. Será? E aí eu conclamo a sociedade para discutirmos juntos. Será que para poder dar uma resposta a um clamor imediato da mídia, da sociedade, das operações policiais que ocorrem no nosso país, e aí eu posso fazer uma referência ao espetáculo que tem feito para determinadas pessoas que ainda não são consideradas nem acusados, estão sendo apenas investigadas e a mídia vem e coloca, outros entes também expõem, e no devido processo legal, após o julgamento, constatar-se que essa pessoa é inocente. Nós temos muitos casos, e aí demandaríamos muito tempo para explicar, de erros judiciários no nosso país, com pessoas pobres. Pessoas pobres. O Benito colocou no começo
do programa, a situação de um cidadão. Benito, são os milhares. É porque, como nós temos um sistema carcerário falido e caótico, isso não vem à mídia, porque não interessa. O que interessa é mostrar que está sendo preso pessoas importantes. E é por isso que essa discussão vem à tona hoje, porque após a Operação Lava Jato, começou-se uma discussão relacionada principalmente às pessoas que estão investigando e prendendo e condenando, de que os acusados já estão sabendo que tem um trânsito em julgado que pode demandar 20 anos. Muitos desses crimes, e esse é o voto dos ministros que apoiam esse posicionamento, poderão estar prescritos. E na prática muitos crimes, até se esgotar os recursos. E aí, incorporando aqui, mais uma vez, o entendimento do doutor Vanderlan, que eu concordo plenamente, a morosidade e a falta de estrutura do judiciário acaba contribuindo para essa demanda de anos e a prescrição. Então, é lógico que nós voltaremos à discussão, vou retornar a palavra para o Benito. Hoje a discussão gira em torno se é ou não viável esse entendimento por alguém que deveria estar lá em cima, como guardião da Constituição, amparando os princípios constitucionais e em uma hierarquia infraconstitucional, Código de Processo Penal, artigo 283. Ponto. Quais são as perguntas que você tem, o que eu vou chamar o intervalo? Quais são as perguntas? Não, o que eu gostaria de fazer é defender o outro lado, se fosse possível, para dar uma animada aqui na história. Tu é muito... Não, sabe o que é? A dialética é um negócio importante. Uma tese tem que ter uma antítese para a gente chegar lá, né? Tá então, bom, tá. Tu quer defender o outro lado agora? Não. Se quiser chamar o comercial... Eu quero chamar o comercial. Então manda brasa, manda brasa. O programa já vai terminar. Se eu não chamar agora, acabou. Perfeito. Vamos lá. Próximo bloco ele vai defender o lado dos que querem que esse cara saia prendendo todo mundo. Né? Só que ele não é formado em direito, tá? Mas é a única coisa que aqui na mesa, tu é o único que não é formado. Porque quem é formado em direito não pensa igual a você. Mas tu pensa igual ao outro lado. Exatamente, eu estou aqui por algum motivo. Exato, não é? vai ouvir os argumentos do outro, tá? Então, o jogo rápido é num lá, outro cara. Eu nasci em um lugar humilde e cresci com muita gente ao meu redor lutando para conquistar o seu espaço. Pessoas que se alimentavam de sonhos, que sabiam que o conhecimento era o caminho para chegar lá. Me fortaleci e conquistei respeito. E assim me transformei no que sou hoje e agora contribuo ainda mais com o futuro da nossa sociedade. Eu sou o novo Centro Universitário São Lucas, a marca do conhecimento, agora de marca nova. Centro Universitário São Lucas. Conhecimento que marca. Você quer descobrir o mundo? Sem burocracia e dor de cabeça com documentação? Conheça Discover. Primeiro passaporte e renovação. Primeiro visto e renovação, orientações para documentações e entrevistas, acompanhamento profissional em todas as etapas do processo. Aproveite o melhor da sua viagem internacional. Faça seu visto conosco. Cubra sua casa com beleza e tecnologia. Cubra com as telhas de concreto Casa Fácil Tecron. As telhas de concreto Tecron têm mais resistência, baixa manutenção e menor custo-benefício por metro quadrado. Para garantir segurança, durabilidade e um ótimo acabamento, exija a excelência das telhas de concreto Tecron. Temos variedade em cores e preços especiais para revendedores. Telhas de concreto Casa Fácil Tecron. Tecnologia e beleza em um só produto. Gordurinha Assados na Brasa. Servindo há 30 anos, a melhor costela e frango assado da cidade. Delicioso self-service com cardápio variado de segunda a domingo. E aos sábados, servimos aquela tradicional feijoada. Gordurinha Assados na Brasa. A melhor costela e frango assado da cidade. Avenida Jorge Teixeira, subesquina com Abulan. Gordurinha Assados na Brasa.
Bom, de volta, e hoje o clima aqui está bem pesado, né? Olha o advogado do... advogado do diabo, né? É um excelente trabalho, inclusive. Tem um advogado do diabo, ele nasce com quem? Também tem um filme, né? Mas eu não sei da origem, não. Mas a ideia da expressão é você defender aquilo que todo mundo acha que é ruim. Exatamente. Aí você aparece lá e fala, não, Mas eu quero deixar peraí. bem claro, ele me explicou agora aqui no intervalo, que ele vai defender o indefensável, porém, não é a opinião dele. Então não queira bater esse rapaz na rua quando ele passar. Você que está aí para ser condenado. Sabe o que aconteceu, Benito? Eu assisti, já tínhamos acompanhado, falado alguma coisa sobre isso aqui no programa anteriormente, com a presença, inclusive, do próprio Dr. Moisés, e eu acompanhei no dia 5 os votos. Eu falei, não é possível, é um absurdo. Como ministros do Supremo podem estar rasgando a Constituição desse jeito e tal? E isso me fez parar para analisar os argumentos e os discursos e assim por diante. Então, eu acho que, mesmo pessoalmente, eu não concordando com o resultado da votação, eu acho que tinha que ir até a terceira instância, acho que o princípio da presunção de inocência, ele é fundamental, mas mesmo assim eu acho interessante a gente escutar e entender também o que está sendo dito pelo outro lado, né? E eu fico numa posição bastante confortável de não ser advogado, justamente, né? Eu sou professor há 10 anos e eu gosto daqueles alunos que perguntam. A aula fica melhor quando o aluno pergunta, quando o aluno tem dúvidas. E eu sou aluno do direito agora, estou com 2 professores, um formado e 2 professores de direito, agora eu vou me esbaldar aqui para... Tem que aguentar isso. Bom, melhor eu visto que ser surdo, né? Tá ganhar certo, uma aula grátis aí e levar para a população do Estado. Então vamos lá. Os argumentos todos uma vez, só que só tem 15 minutos de programa. Perfeito. Vamos lá. A primeira coisa que falavam é que a Constituição ela é baseada em princípios e todos eles de mesmo valor. Ou seja, os princípios constitucionais não têm uma hierarquia. Os princípios constitucionais são todos de mesmo valor. Isso em ética se chama principialismo. Você tem vários princípios de mesmo valor, eles não estão hierarquizados e justamente a dificuldade é tentar julgar quando um interfere no outro, né? E aí abre-se o espaço, portanto, para essa coisa da legislação judiciária, que parece que é o que estão fazendo, né? Usando o judiciário para mudar a lei, e não para fazer com que a lei seja cumprida. Mas o argumento utilizado por eles era o seguinte, olha, existe realmente o princípio de presunção de inocência. Esse é um princípio constitucional, ele é importante. Agora, a agilidade da justiça é também algo fundamental. Porque uma justiça que não é ágil, não é justa. Uma justiça que demora que tem 34 recursos, não é justa. Uma justiça que demora mais de 20 anos, em muitos casos, mais de 20 anos para um processo ser julgado, isso não pode ser chamado de justiça. Defender que a justiça seja ágil é um princípio muito importante também. Então, nós estamos aqui nesse embate. A agilidade da justiça, e com a agilidade da justiça, eu não estou falando de pressa na justiça, não. Mas, como eles estavam argumentando, de ter um prazo razoável. 20 anos para julgar um caso, 34 recursos dentro de um caso, não é nada razoável. Não é nada razoável, não há nada de justiça nesse embrolho todo, né? Então, nós temos a necessidade de que a justiça caminhe em um prazo razoável versus o tema da presunção de inocência. São esses 2 princípios que estão aí e que um precisa regular o outro, né? Nesse sentido, também escutei, e aí quero fazer pergunta aos professores, né? Se a terceira instância, essa do Supremo, no caso criminal, seria apenas para recursos extraordinários, ou seja, recursos de análise constitucional do processo, e não jamais o recurso o julgamento do mérito, né? Até onde entendi, a terceira instância, o Supremo Tribunal Federal, deve ser acionado apenas em casos extraordinários. E aí, então, o julgamento ordinário seria a primeira instância e a segunda instância. Por fim,
Se a pessoa foi julgada por um juiz, teve espaço para se defender e tal, ótimo. Foi condenada. Pode ser que aconteça erros judiciais, e isso é muito lamentável. Mas aí vai para uma outra instância colegiada, segunda instância com vários juízes, para rever o processo e tal. É condenada de novo? Até que ponto é razoável a gente ficar dizendo, não, mas pode haver erro, vamos para outra instância, pode haver erro, vamos para outra instância, né? Será que, em nome de uma presunção de inocência, nós, de fato, não estamos defendendo uma justiça injusta, uma justiça que permite que as pessoas que têm dinheiro interponham 34 recursos, passem mais de 20 anos enrolando no seu processo, né? Então, assim, pessoalmente, eu não fiquei satisfeito com o resultado da votação, mas acho que esses argumentos também são importantes, fundamentais, e queria pedir, então, para o senhor, professor Moisés, que pudesse comentar um pouco à luz desses apontamentos. Professor Moisés, eu tenho exatamente 10 minutos para vida e obra. Okay. Eu posso fazer mais uma pergunta nos 10 minutos dele? Só para complementar a pergunta do Dr. Detoni. Dr. Moisés, o Dr. Detoni mencionou em relação ao custo financeiro e a possibilidade de constituir advogado. Pergunto eu agora, a Defensoria Pública, ela realiza o mesmo trabalho do advogado, dando acesso à justiça a quem não tem condição de pagar? Fica a pergunta também. Tá, agora então o senhor tem 9 minutos, não é? Okay. 9 minutos, o Vanderlei vai ter 2 para comentar e cada um de nós vai ter 1 minuto para encerrar depois, tá? Então, você se vira aí, tá? Retornando aqui à discussão, eu queria ler alguns trechos de dispositivos dos quais a nossa Constituição balizou esse entendimento da presunção de inocência. Por exemplo, Constituição francesa proclama: todo homem é presumido inocente até que ele tenha, proclamava, 1789, até que ele tenha sido declarado culpado. E se ele está julgado, indispensável prendê-lo, com todo o rigor que não seria necessário para a segurança da sua pessoa. Deve ser severamente reprimido pela lei. Isso é o que constava na antiga Constituição francesa. A partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, no seu artigo 9º já trouxe: todo homem é considerado inocente até o momento em que é reconhecido como culpado. Se julgar indispensável a sua prisão, todo o rigor desnecessário empregado para efetuar deve ser severamente reprimido pela lei. Ok. Última rácio. E último caso, prisão. Depois nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU, de 1948, artigo 11. Ninguém será condenado à pena de ofensa, tendo o direito de ser presumido inocente até provada a sua culpa, de acordo com a lei, no processo público. Ele tem toda a garantia necessária para a sua defesa. E na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Convenção do Conselho da Europa, no seu artigo 6º, inciso 2º, ninguém será condenado de um crime de ofensa, sendo presumido inocente até que seja provada a culpa, de acordo com a lei. E deixei por último, propositalmente, o artigo 5º da nossa Constituição, inciso 57, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Complementado pelo artigo 283 do Código de Processo Penal. Pois bem, professor Detoni, doutor professor Detoni, é muito pertinente a sua colocação. Em virtude da falta de estrutura, da morosidade, da demora no trâmite processual, e quem tem condição de ter uma defesa técnica bem robusta, uma defesa técnica à altura do que está na Constituição e no Código de Processo Penal, consegue esgotar todos os recursos possíveis até o trânsito em julgado. A demora não é do advogado, a demora não é do acusado, a demora é do judiciário. E não podemos transportar essa carga
essa culpa para o acusado. E aí, corroborando com o entendimento do doutor Vanderlan anteriormente, chegou-se no estágio que a sociedade criou um jargão máximo de impunidade. Ah, tem dinheiro, não vai ser preso, tem dinheiro, não vai ser preso. E não é bem assim. O que tem que ser feito para sanear isso é o próprio legislativo criar normas, discutir normas. E eu digo discutir normas, não é fazer medidas paliativas, imediatas, só para satisfazer algum ente ou outro. É discutir com a sociedade o que é melhor, que o direito é para a sociedade, não é para um determinado grupo. Não vejo se há interesse legislativo para isso. Seria fácil de resolver essa situação, essas discussões do último dia 5, que agora o STF pontuou, que é possível e que deve se prender mesmo a partir da segunda confirmação de condenação. Cria-se uma emenda constitucional, saneava, teria um peso constitucional que aí balizava em definitivo. Mas para que isso seja feito, demandaria-se uma discussão ampliada para a sociedade, para o judiciário, para a polícia, para o Ministério Público, para a OAB, com todos envolvidos nesse contexto. Com relação aos recursos, professor Detoni, o acusado foi condenado na primeira instância, ele apela para um tribunal de segunda instância. É confirmada a condenação, não esgota aí. Ele continua com direitos de recorrer em recursos no próprio tribunal. Perdão. Ele pode recorrer ao STJ, porque se houver recurso, possibilidade de recurso no próprio tribunal, por exemplo, embargos infringentes, então não esgotou aí na segunda instância. Ele pode recorrer ao STJ para discutir alguma lesão relacionada, por exemplo, ao Código de Processo Penal, ao Código Penal, ou uma outra legislação especial. E após vencida, se não conseguir êxito, poderá recorrer ainda, se tiver alguma vinculação constitucional, ao STF. Então, a partir do terceiro grau de jurisdição, discute-se matéria voltada à literalidade de uma legislação. Não discute mérito do processo, não discute provas, discute se está ferindo ou não aquela decisão, algum dispositivo. Por exemplo, se o acusado foi condenado mediante a colheita de provas ilícitas e que foram validadas pelo juiz de primeiro e segundo grau. Então, há uma prova ilícita que não deveria estar nesse processo e que, retirando essa prova, ou a condenação do acusado diminuía ou ele seria absolvido. Porque o Estado que é detentor, é que tem o poder de produzir uma prova. E o Código de Processo Penal estabelece todos os parâmetros. Existe uma receita a ser seguida. Mas muitas vezes nós verificamos que no afã de se investigar, de trazer uma resposta social rápida, passa-se por cima de dispositivos. E é isso que na defesa do acusado é discutido. Se há lesão a direito, se há lesão à Constituição, se há lesão ao Código Penal, se há lesão a alguma legislação infraconstitucional, deve ser saneado, resolvido. Sob pena de trazermos uma lesão muito grave aos direitos do acusado. E, para concluir, eu queria dizer que é muito temerária essa decisão, porque muitas decisões no STF, o acusado é absolvido. E para quem fica o prejuízo? É melhor, e aí é o favor rei que impõe o nosso Código Penal, é melhor que se tenha em liberdade um culpado do que preso o inocente. O prejuízo, a comparação que se faz é muito maior, muito grave. É melhor que se tenha, que é o indúbio pro réu. Tudo que for que causar dúvida numa apuração, numa investigação, num processo, se você não tem elementos de convicção suficiente, eu, juiz, para julgar, na dúvida, eu tenho que deixar esse acusado livre de qualquer sanção estatal. Porque o Estado é maior, o Estado é grande, o Estado tem estrutura. Se não aplica, deve ter outros meios que está sendo desviado o objetivo. Mas a responsabilidade é estatal. Tem um Ministério Público totalmente equipado. Tem um Judiciário totalmente equipado. Se há uma demanda processual muito grande, tem que fazer uma revisão
se precisa de mais gente para trabalhar nesses processos, se precisa implantar mais tecnologia, se precisa, tem que se organizar de forma que os processos não demorem tanto. Com relação, doutor Vanderlan, à Defensoria Pública, e aqui eu quero mandar um abraço para todos os defensores públicos, dar uma saudação e também elogiá-los pelo belo trabalho que tem proporcionado. O problema da Defensoria Pública, doutor Vanderlan, e às vezes as pessoas reclamam, não é por... Às vezes tem cliente que reclama, eu não vou na Defensoria Pública porque eu confio mais no senhor. A Defensoria Pública desenvolve um belíssimo trabalho, até porque para ser um defensor público passa por um processo de classificação de provas e títulos. O problema é que a estrutura que o MP tem, em relação à estrutura que a Defensoria tem, nem se compara. Então, é uma demanda muito grande, se nós estamos reclamando, que tem uma demanda muito grande de processo para o judiciário julgar e demanda muito tempo, o que dirá a quantidade de processos que tem para a mão de um defensor público? Ele não tem tempo de analisar, de estudar adequadamente como deveria. Então, o Estado deveria providenciar mais meios para que equiparasse melhor a Defensoria Pública. Pessoal, agora eu vou deixar 1 minuto para cada um fazer os comentários. Começar por ele e depois você, tá? Vai lá. Ok. Muito importante, doutor Moisés, esses seus esclarecimentos. De fato, essa noção de que para a sociedade é melhor um sistema que, em suas falhas, deixe o culpado livre do que, em suas falhas, deixe o inocente preso, esse elemento é um elemento importante que deve estar presente na hora de analisar esse caso, né? Analisar esse tema. Eu não sei se será possível reverter-se posteriormente essa decisão do Supremo, mas, de qualquer maneira, em nome da justiça e da busca por ela, eu quero agradecer, então, a sua presença aqui, né? Podendo levar esse tema tão interessante, tão importante, para pessoas interessadas em todo o Estado, para estudantes de direito, para profissionais da área, né? Muito obrigado, então, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Vanderlan. Bom, eu só gostaria de fazer uma determinada observação que o doutor Moisés muito bem disse. Mas vale um culpado solto do que um inocente preso. A você que às vezes pensa, porque olha, bandido tem que estar na cadeia. A gama recursal está aí, foi explicado nesse programa. E outra situação, cuidado com o que você pensa e cuidado com o que você deseja. Amanhã ou depois, pode ser você que está em casa, o culpado preso no 2º grau. Mas nossa, eu não cometo crime. Se engana, você se engana. Você pode cometer um homicídio culposo. Está na direção do seu veículo e bate em alguém, pronto, meu amigo. Você quer ficar preso no 2º grau? Você quer que seu pai esteja preso no 2º grau? Por mais que, às vezes, ele não assuma uma responsabilidade de que tenha cometido crime. Mas ele poderia estar em alta velocidade, ele poderia estar trafegando em uma contramão, sem que tenha visto, porque Porto Velho é muito bem sinalizada. Para quem chega de fora, aqui em Porto Velho, entrar numa contramão é muito fácil. Por quê? Pela falta de sinalização. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade ou tiveram quando chegaram aqui, mas eu, quando cheguei em Porto Velho, tem uma rua aqui... As lombadas não são pintadas. Tem uma rua próxima... De repente você descobre que ela acontece. Tem uma rua próxima a Lauro Sodré, aqui em Porto Velho, que ela vai, aí a outra mão dela vem e se encontra lá na Abunã. Aí, ou seja, para quem não é daqui, você não vê uma faixa proibido, sentido proibido, você não vê uma faixa branca, o que você faz? Vai. Quem é daqui sabe que você não pode ir, mas e quem não é? Então tome cuidado você com relação ao princípio de inocência, e quando você falar, bandida na cadeia, cuidado que amanhã ou depois, isso pode servir para você. Cuidado. Amanhã ou depois, você que é um defensor da prisão em 2º grau, você pode ser um opositor, principalmente quando você saborear um desprestígio, um dissabor, que, ao meu ver, não é um mero dissabor da vida cotidiana. Eu acho que o doutor Moisés concorda comigo. Você ter a sua liberdade restringida, isso é exceção. A regra é a liberdade. Isso não serve para as prisões em 2º grau, mas serve para a liberdade provisória e serve para os indivíduos que estão encarcerados indevidamente. A regra é a liberdade. Com isso, Benito, eu quero agradecer doutor Moisés Marinho,
advogado criminalista no nosso município, no nosso estado, um profissional excepcional, meu amigo, nós constantemente trocamos ideias e até hoje nossas ideias nunca divergiram. Então, doutor Moisés Marinho, fico feliz pela sua presença, doutor Detoni, agradeço aqui também por ter composto essa bancada conosco e ao meu querido irmão mais velho, mais velho mesmo, Benito, maior, constantemente está maior, mais tem um gordo, coração que não cabe nesse peito. E agradecer você que está em casa por ter nos assistido. É sempre um prazer estar com vocês. Estamos aqui por vocês, para vocês. Tá lá, 99816190, Facebook, Conteúdo Amazônia. É um privilégio. Até o próximo programa. Você chegou a dar tchau aí ou não? Tchau. Obrigado a todos vocês pela sua participação, por estarem aqui conosco, pela atenção que vocês têm com o nosso programa. Eu tenho já, desde esse pouco tempo que o Benito me abriu esse espaço para estar aqui com vocês, tenho recebido grandes manifestações de carinho, até de outras cidades que não aqui Porto Velho. O estado todo está conectado ao nosso programa. Muito obrigado e até o próximo programa. Professor, eu vou lhe dar 30 segundos para dizer o que quiser dizer. Pronto. Ok. Pegando o gancho aqui do Dr. Vanderlan, a respeito da reflexão, eu me direciono a você, que está aí do outro lado da telinha, meu caro amigo telespectador. Existe aquela máxima popular, que o sapato só aperta quando está no nosso pé. No pé dos outros a gente não sente. Então, é muito importante que se verifique essa discussão que estamos fazendo hoje, para que amanhã nós não possamos estar nesse mesmo lado, lutando por uma injustiça e sem a possibilidade. E ao final você demonstra sua inocência e já cumpriu, e já teve um prejuízo gravíssimo por ter saboreado ou ter tido de sabor, como disse o professor Vanderlan, de experimentar uma prisão, que não é nada legal. Mas, enfim, eu quero agradecer primeiramente a você, que sempre está conosco, nos prestigiando, refletindo, e me sinto lisonjeado de poder contribuir com um pouquinho de conhecimento que tenho para esclarecer alguns pontos. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor Dr. Detoni, que é uma pessoa que tem um senso de análise bem apurado, traz uma discussão e acaba contribuindo para essa discussão do ponto de vista filosófico, do ponto de vista psicológico, que o doutor também é psicólogo, e também acadêmico de Direito da nossa universidade. E vai um abraço aí para todos os acadêmicos, professores da Universidade Federal de Rondônia. O professor Vanderlan, que muito me estima, grande amigo, e agradecer mais uma vez, professor, pelo convite que o senhor me fez para nós estarmos hoje discutindo esse tema, e eu acredito que conseguimos trazer alguns esclarecimentos. Muito obrigado. A sociedade agradece. Obrigado pelo convite. Eu quero também, em nome do professor Vanderlan, dar uma saudação a todos os acadêmicos da nossa faculdade, Uniron, onde nós lecionamos, que eles nos topam nos corredores. Professor, eu vi o senhor lá, o senhor falou bem, explicou direitinho, a gente acabou entendendo alguns pontos que na própria aula não tínhamos nos despertado para ver. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Eu quero também estender aos nossos colegas professores e quero agradecer mais uma vez, Benito, pela oportunidade que você nos proporcionou nessa data, de trazermos mais uma vez um tema de grande relevância e, por sinal, bem recente, né? 17 de fevereiro, está bem aí, 5 de outubro, está bem recente, onde se bateu o martelo, e com mais uma particularidade, mais um ministro conseguiu entender a mensagem de que deve prevalecer a presunção de inocência. No mais, muito obrigado. Eu não tenho tempo de mais nada, só dizer que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.